vejo as pessoas socializando, amando, se conectando, conversando, existindo, mas eu vejo tudo. Eu não me sinto participando. Eu não tenho coragem de ser quem eu sou. É como se eu visse tudo distorcido. O meu riso é forçado, as minhas opiniões ensaiadas. Chega. Tô pronto pra voltar. Por que eu ainda tô suando? Eu achei que eu tinha conseguido. Eu me sinto julgado mesmo agindo igual eles. Eu acho que eles percebem que eu sou um impostor. Eu sou tão importante assim pra estar todo mundo pensando em mim. Onde que tá minha cabeça? Quem que vai ficar olhando a forma que eu seguro o copo ou sento no braço do sofá? Quanto mais eu tento ser aceito, menos de fato eu sou. O que é tão difícil? Por que esse sentimento existe? Medo e ansiedade são emoções naturais que funcionam como um alarme em situações de emergência. Quando a gente fala em ansiedade social, a grande questão é pensar que nós somos animais sociais. Nós não somos os animais mais fortes, mais rápidos, que têm o melhor condicionamento físico para enfrentar predadores. E o que nos garantiu sobrevivência ao longo de todo o processo evolutivo foi a nossa capacidade de se organizar em pequenos bandos. Por mais que em alguns momentos possa ser difícil interagir, nós entendemos que o grupo, essa tribo, é o que vai trazer segurança e nos deixar menos expostos aos perigos da vida. Eu me sinto um pouco um alienígena às vezes. Para grande parte das pessoas, é desafiador estar em contato com alguém novo, ou se colocar numa situação em que você possa ser avaliado negativamente ou julgado. Muitas vezes isso pode vir acompanhado de uma sensação de tristeza, de desânimo, e existe um risco real de um adoecimento psíquico. E muita gente pode desenvolver depressão, um quadro de ansiedade, por conta do isolamento. Inclusive, existem dados muito interessantes da Organização Mundial da Saúde, dizendo que o isolamento social, a solidão, pode causar problemas físicos para a saúde também, como aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como aumentar o risco de adoecimento por questões de imunidade, por exemplo, doenças autoimunes. Inclusive, tem dados que comparam a solidão como sendo um fator de risco tão intenso quanto fumar 15 cigarros por dia. Eu vou para eventos sociais, eu chego em casa, eu tô fisicamente cansado, eu tô exausto. Uma das coisas que acontece quando nós estamos numa situação interpretada como ameaçadora é que existe um desgaste físico muito grande, uma liberação maior de adrenalina, de cortisol, de hormônios que de certa forma vão preparar o seu corpo para lutar, ou fugir, ou congelar para tentar passar desapercebido. E toda essa descarga de substâncias químicas do nosso corpo pode trazer uma sensação de esgotamento quando passa. Então, não existe uma maneira simplesmente de fazer com que essa emoção ou com que esses pensamentos desapareçam da sua cabeça. Talvez o que a gente possa fazer é adotar uma postura de não levar esses pensamentos e essas emoções tão a sério. Tentar desconfiar. Será que realmente está todo mundo prestando atenção no que eu estou dizendo? Isso é reconfortante. O remédio ajuda? Sim. Quando bem indicado por um profissional que está avaliando você, pode ajudar. Existem medicamentos que são usados de uma forma contínua. Então, se eu estou tomando a medicação, estou sentindo menos ansiedade, eu consigo enfrentar um pouco melhor e me desenvolver mais a terapia. E alguns medicamentos podem ajudar a diminuir essas manifestações físicas, tremer menos, ficar menos vermelho, e isso facilitar a exposição. Então, eu vou expondo, vou me treinando a enfrentar essas situações com menos desconforto físico. Então, isso que eu sinto tem cura. Eu acredito que você pode ficar bem e dar conta de enfrentar as situações no dia a dia. Então, é mais sobre enfrentar o medo do que deixar de sentir. Sim, interessante. Mesmo que eu gagueje e a pessoa dê risada ou seja julgado, é o fim do mundo, como a cabeça diz que é? Não. E se você estiver atento às outras pessoas também, e não só às suas próprias reações, você vai perceber que muita gente também gagueja, muita gente também treme ou comete algum deslize.
Pense um pouco sobre isso. Você deixaria de conversar com alguém porque ela gaguejou na hora de te responder? Não. Então, às vezes, essas situações embaraçosas podem ser até uma brincadeira que aproxima. Não precisa ser uma tragédia que distancia. Entendi. Sabe no final o que importa? É que ninguém se importa tanto assim. Opa, obrigado. Esses dias eu conheci um termo chamado Spotlight Effect, ou efeito holofote. Esse estudo diz que a gente vive sob um holofote imaginário, acreditando que os outros nos observam, reparam nos nossos erros, aparência e fala muito mais do que de fato fazem. É claro, estamos dentro da gente, sabemos tudo o que sentimos. Então a gente projeta isso nos outros. E errar em público é muito menos grave do que parece. A maioria das pessoas nem sequer percebe. E sabe o que é o mais libertador disso tudo? É que cada um está sob o próprio holofote. É meio confuso, né? Deixa eu exemplificar. Quando você tira uma foto em grupo, qual que é a primeira pessoa que você busca com os olhos para ver como ficou? Ora, não seria também os outros assim? Ninguém se importa tanto com a gente. Isso é libertador. Você alcança aquele pedaço ali pra mim? Ah, não, mas você sabe que eu já tinha avisado que não ia dar certo esse jeito. Se você